Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, após finalizar aqui o nosso terceiro trimestre, onde aprendemos sobre a excelência do barro nas mãos do oleiro, que tem por subtítulo Tesouros em Vasos de Barro, creio que todos aqueles que empenharam, dedicaram, aprenderam, desfrutaram e aprendeu bastante da palavra de Deus. Agora vamos entrar para a lição para o quarto trimestre, melhor dizendo, Só reforçando aqui, o nosso comentarista do terceiro trimestre era o pastor Gilvan Claro, pastor na cidade de Campos Belo, Goiás. Deus continue abençoando o pastor Gilvan. Agora vamos para o quarto trimestre, que tem por título As 7 Igrejas, onde vamos estudar durante 3 meses sobre as 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas do Apocalipse, se fosse falar das 7 igrejas, só das 7 igrejas, nós abrangia, poderíamos dizer que ia falar do capítulo 2 ao capítulo 3 do Apocalipse. Mas nós vamos aqui estudar, começando do capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse. A nossa lição vai estar embasada nesses 3 capítulos do Apocalipse. Então, meus queridos irmãos, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido, louvar e engrandecer por Deus ter nos confiado a contribuir com o reino dEle, Isso é muito honroso e gratificante, e é com temor e tremor de Deus que aqui estou, para falarmos dessas aulas. E dizer para os irmãos que o nosso objetivo aqui é dar o nosso de melhor para a obra de Deus, e que a obra de Deus venha a ser beneficiada, que a igreja do Senhor venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as escolas bíblicas dominical, meus irmãos, é como um curso de teologia grátis. Eu sempre costumo falar isso. Alguém, professor de teologia, diz que muitas das vezes você aprende algo em escola dominical que não aprende fazendo um curso de teologia. Então, quando a gente dedica e aprender na escola dominical, isso quer dizer que você vai crescer na graça e no conhecimento. Então, quanto mais nós buscamos aprender da palavra de Deus, mais nós conhecemos acerca de Deus. E quanto mais nós conhecemos acerca de Deus, passamos a entender acerca da sua natureza divina, acerca do seu relacionamento com o homem, o que ele quer de nós, o que ele exige de nós. Então, quanto mais aprendemos da palavra de Deus, mais vontade de ser crente somos, mais vontade de ser mais santos somos. Porque se alguém diz que está estudando a palavra de Deus, mas não consegue ter uma mudança de vida, deixe-me dizer, você não está estudando a palavra de Deus. Você está estudando, está tendo uma informação errada daquilo que você está estudando. Então, se alguém diz, estou fazendo curso de teologia, mas está ficando mais rebelde, então, meu irmão, você não está estudando sobre Deus, está estudando sobre outra coisa. Porque quem vai aprender acerca de Deus, acerca da sua palavra, com certeza vai ter uma mudança de vida. A sua vida vai ser transformada para melhor. Isso é muito sério. Então aqui eu quero deixar os meus agradecimentos a toda a diretoria da nossa igreja, pastor presidente, com os vices e toda a diretoria, o ministério. Também eu quero agradecer aqui, levando aqui já para o conselho administrativo da nossa Escola Bíblica Dominical, onde tem aqui como presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus Nova Aliança de Combinado, pastor Daí Gonçalves Dias, que é o nosso pastor presidente. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que tem sido um braço forte, um baluarte de Deus, tem nos dado sempre uma palavra de ânimo, sempre nos ajudando a chegar lá. E nos ensinando, Deus continua abençoando nosso pastor com a graça, com o conhecimento que Deus tem dado a ele, porque tem buscado
É só buscar se bater e dar-se-vos-á. E abrir-se-vos-á, melhor dizendo. Pedir e dar-se-vos-á. Agora, né, também louvar pela vida de toda a sua família, a irmã Neide, seus filhos, né, seu neta, seu netinho, né, que nasceu agora, nosso pastor. Então, Deus continue abençoando o nosso pastor, que também tem empenhado nessa obra. Então, o pastor procura ler toda a lição, ele leu todinha e também nos ajudou a revisar, né, fez uma certa revisão na lição. Agradecer a vida do nosso pastor, primeiro vice-presidente, né, pastor William, que também empenhou nessa obra. Quero dizer para os irmãos que o pastor William fez parte dessa obra, então as leituras diárias é obra do pastor William, ele foi quem botou as leituras diárias. Falei com ele, disse: pastor William, o senhor pode pôr as leituras diárias para mim? A gente esforça. E ele botou as leituras diárias. Então a leitura diária é de autoria do pastor William, ele quem botou. Também louvar a Deus, antes de chegar lá, pela vida do irmão Anderson e a vida do Márcio Murilo, que também fez parte tanto nos objetivos quanto nos questionários. Então, eles fizeram parte também nesse trabalho, me ajudaram nesse ponto. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Louvar a Deus pela vida do nosso segundo vice-presidente, que é o pastor Antônio Basto. Que Deus continue abençoando o pastor Antônio, né, ajudando sempre em oração. Pela vida do nosso quarto vice-presidente, pastor Ailton, né? Pastor Ailton é uma pessoa, podemos dizer assim, muito sensível, nesse sentido de, é um homem muito amoroso, podemos dizer, se sensibiliza sempre, e sempre que precisa de uma palavra de ânimo, ele está ali para dar uma palavra de ânimo, né, aos comentaristas, aqueles que estão empenhados na obra do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Ailton. Estamos juntos, né, nessa peleja. Então, vamos aqui ver. Aí tem também aqui o diretor executivo, esse que vos fala. Continue orando por nós, para que nós possamos dar o nosso de melhor para a obra de Deus, para que a obra de Deus seja beneficiada. É isso, esse é o nosso objetivo. Nós temos aqui também o consultor doutrinário, que é o professor Lorival de Oliveira. Deus continue abençoando o professor Lorival, também é um dos nossos comentaristas da Escola Bíblica. Gerente financeiro, Luciano Dias. Louvar a Deus pela vida de Luciano Dias, que é uma pessoa que tem empenhado, que tem procurado sempre buscar ferramentas apropriadas para que as lições cheguem até nós, né? Precisa ser confeccionada, e para ser confeccionada precisa de ferramentas apropriadas. E ele tem empenhado nisso, sempre tem buscado, pesquisado, fez compra de mais ferramentas para andasse mais rápido, para que a lição pudesse chegar até as suas mãos, ou as nossas mãos. Deus abençoe, Luciano. Nós temos aqui o gerente comercial Domingos Dias de Souza. Louvar a Deus pela vida de Domingos, é o que fica com a etapa final praticamente, né? Depois de confeccionada, ele vai embalar, ter o cuidado de saber a quantia de cada lição, de cada igreja, para mandar para cada uma. Então, você que vai fazer seus pedidos, sempre peça antecipado, né? Pastor, vou precisar de tantas revistas, ó, embala para mim aí. Mas sempre a gente divulga antes. Os irmãos têm visto aí, como diretor executivo do nosso conselho, eu sempre procuro estar divulgando nos grupos. E os irmãos, é só estar ligado aí, que chega aí e os irmãos já fazem seus pedidos, para que o nosso gerente comercial, deixa eu ver se é isso mesmo, gerente comercial, isso, Domingos Dias de Souza, possa estar se organizando e reservando as suas lições de escola bíblica. Design de capa, Alisson Rocha de Oliveira. Deus abençoe o Alisson Rocha, que foi o criador do design desse ano, 2022. Deus continue abençoando a sua vida.
Edição de capa, Matheus Quirino, congrega aqui conosco, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Deus continue abençoando. Correção ortográfica, Dr. Anderson Xavier de Queiroz. Deus continue abençoando a vida do Dr. Anderson, com toda a sua família, que tem disponibilizado o seu tempo para fazer essas correções ortográficas. Que Deus continue abençoando a sua vida, doutor. Eu quero dizer algo para o senhor aqui, que o senhor está trabalhando para Deus. O senhor está fazendo uma obra para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a recompensa vem de Deus. Então, que Deus continue abençoando o senhor e toda a sua família, lhe protegendo, lhe livrando de todo mal e de todo perigo. O meu desejo é encontrar com o senhor lá na Praça da Cidade Celestial. Edição de texto, Márcio Murilo e o Anderson Vieira. Então eu citei esses dois moços aqui, que fizeram parte tanto nos objetivos quanto nos questionários. Então Deus abençoe Márcio Murilo, congrega comigo aqui também. O Anderson é o nosso secretário lá na sede, é um dos secretários da nossa sede, que tem empenhado, que tem exige muita atenção nisso que eles fazem. Deus abençoe. Design interior, o Anderson Iago. Nós temos 3 Anderson aqui. Olha que trio, né? Maravilha. Esse jovem aqui, irmãos, às vezes pouca gente conhece, né? Mas tem desempenhado um trabalho excelente. Toda vez que você olhar para esses desenhos da capa, dos desenhos interior de cada lição, lembre-se desse nome, porque tem alguém por trás disso aí. Amém? Deus continue abençoando. Então nós vamos aqui para a nossa introdução. As 7 cartas do Apocalipse. Olha, 7 cartas. Os irmãos já sabem, carta era algo escrito, né, e enviado para alguém. Né? Hoje pouco se usa esses meios, né? Então, era escrita. Agora, essas cartas aqui não foi escrita de qualquer forma, de qualquer jeito, um pensamento humano, uma criação humana. Não. Isso aqui foi escrito por uma revelação de Deus. Foi escrito por uma revelação divina. João foi diferente de Daniel, porque quando Daniel terminou de escrever a sua profecia, recebeu a seguinte instrução: encerra as palavras e sela o livro. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mas João foi instruído a fazer exatamente ao contrário. Entendeu? Não seles as palavras destas profecias. Não cele as palavras da profecia deste livro. Isso está em Apocalipse 22 e 10. João foi fazer o contrário de Daniel. Daniel escreveu, mas disse seles. Mas João disse assim, não, aí Deus disse para João diferente, né? Totalmente diferente. Foi instruído a fazer exatamente o contrário de Daniel. Não seles as palavras das profecias deste livro. Então, quando João recebe a visão de Deus, ou a revelação de Deus, escreve, né? E ele vai escreve e envia. Nós podemos ler aqui Apocalipse, capítulo 1. Olha só, vamos ler a palavra do Senhor. Deixa eu só achar aqui e nós ler. Porque tem outra referência bíblica aqui, que Deus manda ele escrever e enviar às igrejas. Entendeu? Acho que é capítulo 1, versículo 11, se eu não estiver enganado. Se não me foge da memória, melhor dizendo. É isso mesmo. Vou ler a partir do verso 10 assim. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz. Isso aqui nós vamos estudar na segunda lição, mas já estou dando uma introduçãozinha. Nós vamos estudar na segunda lição. Então, ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Versículo 11 ele diz assim, que dizia, escreva no livro o que você vê e ouve. Estas 7 igrejas, a Éfeso, a Esmina,
a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde e a Filadélfia e a Laodiceia. As 7 igrejas. Então, o que é que João é autorizado aqui? A escrever e enviar. Agora, 7 cartas, não era toda do mesmo, com as mesmas palavras, com as mesmas coisas, não. 7 cartas em formas diferentes, falando segundo a necessidade de cada uma delas. Entenda isso aqui. Falando segundo a necessidade de cada uma delas. Deus usa muitas das vezes tempo, e eu até anotei aqui, Deus usa muitas vezes tempo, ocasiões e situações. Falando no sentido das 7 igrejas da Ásia com 7 cartas, Deus falou segundo o tempo deles, segundo, né, as ocasiões e as situações. Deus falava com cada um segundo a necessidade. Então, como nós vamos falar os 7 tempos da igreja na terra, para cada tempo, né, representando cada tempo, foi escrita uma carta diferente. Então, representando cada tempo, Éfeso, a igreja profética, como é dito por alguns estudiosos, era conhecida como a igreja profética. Nós trouxemos um título um pouco diferente aqui sobre a igreja. Aqui nós botamos na lição 6, Éfeso, a igreja do amor esfraquecido. Né? Mas, falando no seu sentido profético, Éfeso, a igreja apostólica, que foi do ano 30 ao ano 100. Né? Aproximadamente do ano 30 ao ano 100. A igreja nasceu na onde? Alguns dizem que nasceu no Calvário, inaugurada no dia de Pentecoste. Mas, segundo a teologia, ou os cursos teológicos, nos ensina que a igreja foi fundamentada e edificada no dia de Pentecoste. A igreja nasceu ali. E a igreja apostólica agora vai até o ano 100. Depois vem Esmina, a igreja perseguida, que vai do ano 100 ao ano 313. Alguns dizem que é o 312, é o 313. Essas aproximações. Pérgamo, a igreja-estado. Então veja, eu botei aqui Esmina, a igreja perseguida. Né? O mesmo título, vamos ver aqui o título, a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja das crenças duvidosas. Esse aqui, a igreja-estado. Mas nós vamos explicar aqui na lição alguns pontos e os irmãos vão entender. Aí vem aqui Tiatira, a igreja papal. Nós vamos falar aqui da igreja papal, né? Aquele Tiatira, a igreja que tolera a doutrina de Jezabel, aqui na nossa lição. Então, Sarde, a igreja reformada. Então, Sarde, a igreja da reforma. Eu botei aqui, ó, Sarde, a igreja dos mortos-vivos. Então, mas no seu sentido profético, é a igreja da reforma. Mas eu vou voltar aqui. Pérgamo, a igreja-estado. Vai do ano 313 a 590 depois de Cristo. Então, Tiatira, igreja papal, do ano 590 a 1517 depois de Cristo. Aí vem Sarde, a igreja reformada, de 1517 a 1790 depois de Cristo. Filadélfia, a igreja missionária. Aí vai do ano 1730 a 1900 depois de Cristo. E Laodiceia, a igreja apostata, que vai do ano 1900 depois de Cristo. Agora, e não tem data final, entendeu? Olha o que é que essa igreja agora representa. Laodiceia, lhe deu a entender o quê? Falando disso aqui, ó. Laodiceia, a igreja apostata. Qual é o retrato desta igreja? Mas no decorrer desta lição, nós vamos aprender sobre isso. Qual é o retrato dela? É parecido, não é, com nossos dias? A apostasia, ecumenismo e outras coisas. Mas vamos lá. Então, João é agora autorizado a escrever 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. Mas ele recebe isso por uma revelação de Deus. Não é coisa da mente humana. É coisa revelada por Deus. Escreve as 7 igrejas da Ásia. Agora nós temos outro ponto aqui. 7. Por que 7? Lá havia outras igrejas, até mesmo maiores. Não havia só 7 igrejas.
Ásia, por que Ásia? Quando fala da Ásia aqui, não fala do continente asiático, está falando de um território que nos nossos dias agora é a Turquia. Está era uma província romana da época, chamada de Ásia Menor. Era uma província romana. Hoje está na onde? Está no continente europeu, europeu, como os irmãos sabem. E está localizada onde? Na Turquia. Né? Na Turquia existem ruínas lá dessas cidades. Mas vamos lá. Então, no sentido, a descrição das 7 igrejas em Apocalipse reflete as diversas condições espirituais de todas as igrejas. Entendeu o que está falando para os irmãos? Então, quando ele fala 7, a palavra 7 aqui, por exemplo, parece que Cristo pode ter escolhido dirigir-se às 7 apenas porque o nome 7 nas Escrituras indica integridade ou perfeição. Falando de numerologia ou numerologia bíblica, cada número representado na Bíblia, ele tem um significado. Eu não vou entrar nesse quesito aqui, porque levaria tempo, mas cada número tem um significado na Bíblia. Quando Deus falar com você, ou estabelecendo, ou falando de números, pare para analisar o que é que ele está querendo dizer. Porque 7 é o que aqui? Representa o quê? Integridade e perfeição. Agora, por exemplo, o número 40 na Bíblia, ele fala de teste. Entendeu? Ele fala de teste. Então, cada número na Bíblia, ele tem um significado, mas nós não vamos falar nisso. Então, o objetivo de Deus escolher 7 igrejas, para escrever 7 cartas para ela, tinha um porquê. Deus está querendo nos ensinar algo, por isso falando dos 7 tempos, não é? Falando dos 7 períodos, dos 7 períodos de todas as igrejas, né? Diversas condições, olha só, dos 7 períodos da igreja na terra. Então, o que é que Deus quer falar conosco aqui? Ele quer falar das diversas condições dos 7 períodos da igreja na terra. Então, o 7 aqui é profético, relacionando os 7 tempos da igreja, né? No seu sentido profético. Então, Deus falando com os 7 tempos da igreja na terra, falando na igreja na sua totalidade, no seu sentido da igreja universal. Então eu falei aqui, dei um pouco para os irmãos da igreja de Éfeso, né, das 7 igrejas, falando dos 7 tempos. Eu falei aqui dos 7 tempos, a igreja apostólica, né, que era a primeira, a igreja perseguida, Esmina, a igreja de Estado, a igreja papal, até chegar em Laodiceia, que Laodiceia agora não tem, os grandes estudiosos não botaram. Porque o que é que Jesus disse em Mateus 24 e 36? Eu não sei, nem os anjos do céu sabem, mas unicamente o Pai sabe o dia, a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, ele está deixando claro, não existe data para dar para a volta do Filho do Homem. A qualquer momento ele virá. Tem vários versículos na Bíblia, né? Vários versículos, que ele vem a qualquer momento. Então, nós aguardamos Jesus a qualquer momento. Então, a igreja de Laodiceia representa a última etapa da igreja na terra. Igual eu falei para os irmãos. E o que é que ela representa para a gente? Um retrato dos dias atuais. Então, Deus é sábio. E Ele se antecipa em falar conosco as coisas que ainda há de acontecer. Então, aqui nós vamos... E como eu falei para os irmãos, nós vamos estar embasados no Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3. Então, a primeira lição que nós vamos estudar é a revelação de Jesus Cristo a João. É o título da nossa primeira lição, trazendo um entendimento acerca da revelação de Deus. Eu até já entrei um pouco sobre as cartas que foi dada por revelação. Mas o Apocalipse inteiro, não é, foi dado por meio de revelação a João.
Então, o Apocalipse foi escrito e levado às igrejas daquela época, mas aqui pode estar intitulado apenas 7, como se não, falando do sentido da igreja na sua totalidade, a igreja de todos os tempos, até o arrebatamento, entendeu? E aqui ele leva, o Apocalipse era lido para essas pessoas, para que as pessoas entendessem o que Deus estava querendo falar com elas, né? Porque quando vamos para o Apocalipse, dá logo o sentido no sentido ou no cenário de filmes e outras coisas, de catástrofe, de coisas ruins. Não é isso a palavra Apocalipse quer dizer, né? Nós vamos entender isso aqui. Isso é muito interessante. Então, o Apocalipse quer dizer a revelação de Deus aos homens, a revelação de Deus para as igrejas. Então, é isso. Vamos lá. O Apocalipse, é claro, que é cheio de enigmas, né? O Apocalipse é uma linguagem figurativa. Então, é importante entender o que Deus está querendo falar por meio de figura, né? Dessa linguagem figurativa, alegórica. Então, é importante entender o que ele estava querendo dizer. Vamos lá. Então, fala sobre a revelação de Jesus Cristo a João. E a segunda, vamos falar aquele que anda no meio das igrejas. Mas eu não vou aqui mais frisar, entrar nesse termos de falar para você das igrejas, porque eu quero entrar agora na lição 1, né, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, a lição, aquele que anda no meio das igrejas, aí antes que eu entre na lição, eu quero dizer aqui que antes que nós cheguemos para falar de cada igreja, primeiro eu falei da carta, da revelação de Deus, da carta que foi escrita, não é, para quem foi escrita. Depois falamos da forma que Jesus se apresenta às igrejas, não é? A forma que ele se identificou para cada um, como ele se identificou para cada uma, ele se identificava para cada uma delas conforme a necessidade delas também. E depois passamos a falar das 7 igrejas. E a última lição nós vamos concluir como em cada último versículo de cada mensagem às igrejas, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu falei na última, vou fazer uma conclusão, na terceira lição aqui, falando sobre o mover do Espírito Santo no meio das igrejas. Essa é a última lição. Mas vamos lá, né? Então a primeira lição é a revelação de Jesus Cristo a João, o título da nossa lição. Mas quando nós vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, né, nós vamos aqui para o Apocalipse, capítulo 1, o versículo do 1 ao 3. Nós estamos embasados aqui nesses 3 versículos. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, isso que eu intitulei a lição, a qual Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Está vendo? Aí ele diz assim: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Deve acontecer. Então, Jó escreveu, Jó 42, 1 e 2, ele diz assim: eu bem sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus projetos pode ser impedido. Vai acontecer, entendeu? Breve deve acontecer. Diz assim: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja, as enviou e a notificou a João. João recebe por meio de revelação aquilo que Deus quer falar com as igrejas, aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Enviou a João, o qual testificou da palavra de Deus. Aí João agora está na responsabilidade de testificar da palavra e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então João testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Aí nós vamos aqui no versículo 13: bem-aventurado aquele que lê. Primeiro ponto, ler. É importante ler, porque esse ler aqui falava da leitura em público, daquele que estava na responsabilidade de ler o livro do Apocalipse para as pessoas, para a igreja. Assim, os que ouvem, agora vem
o público, aqueles que estavam ouvindo, tinha que estar do máximo da atenção ouvir, eram os que ouvem, vou só voltar aqui, os que ouvem as palavras destas profecias e guarda as coisas que nela está escrito. Então não basta apenas ouvir, não basta apenas ler, é importante guardar, é o que ele diz aqui, né? As coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é importante isso aqui, meus queridos irmãos. Mas vamos lá. A nossa introdução, eu escrevi aqui na nossa introdução, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas, as igrejas da Ásia Menor, tem um porquê. Entendeu? E eu vou ter uma afirmativa aqui, tem um porquê. Porque não há dúvida. Eu quero dizer para os irmãos aqui, eu botei uma afirmativa aqui, porque não há dúvida. Tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz é pensando no bem-estar do homem. É pensando no bem-estar do homem, da humanidade, né? O homem é quem não reconhece o que Deus faz, mas Deus faz pensando no homem. O homem algumas pessoas vai para o inferno porque quer, porque escolheram e fizeram as escolhas erradas. Então não pode culpar Deus, né? Então tudo que Deus faz, ele tem um propósito, né? As 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas têm um propósito. Então aqui, ó, aí eu botei que com certeza Jesus já está querendo nos ensinar alguma coisa por meio da sua palavra escrita pelo apóstolo do amor. Com a ajuda de Deus e do Divino Espírito Santo, estudaremos neste trimestre sobre as 7 cartas do Apocalipse. Então, meu querido professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, é debaixo da graça de Deus, né? É pela misericórdia, é pedindo a Deus sabedoria e entendimento que vamos estudar as 7 cartas do Apocalipse. Foi com muita sacrifício, devoção, pedindo graça a Deus para chegarmos aonde chegamos. Então vamos estudar sobre esse assunto. E eu botei aqui no primeiro tópico, deixa eu voltar aqui, eu coloquei, eu não falei os objetivos, mas vou falar o primeiro. O objetivo geral é mostrar que Jesus Cristo é a maior revelação das Sagradas Escrituras. É um do primeiro ponto. O objetivo geral é esse aqui. Não adianta querer conhecer a palavra sem antes conhecer o dono da palavra. Isso é muito importante. Até na lição do terceiro trimestre, o comentarista ele falou um pouco sobre isso. É preciso ter uma comunhão, ter uma afinidade com o autor da palavra, para entender o que ele está querendo dizer. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Porque alguns autores de algumas obras morreram, passaram, mas Jesus não está vivo. Ele está vivo. Objetivo específico: explicar o sentido das revelações em relação a Cristo. Em relação a Cristo. Agora, o segundo diz evidenciar os propósitos das revelações. O terceiro, enfatizar a importância de ler, ouvir e praticar a palavra. No segundo tópico. Então, o primeiro tópico aqui. O propósito das revelações. Qual o propósito das revelações? Eu falei, meus irmãos, eu li, foi aqui no segundo tópico. O primeiro tópico, a revelação de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, a revelação. O termo revelação significa, no original, retirar, remover completamente, tirar fora. Remover completamente, tirar fora, eu botei aqui como por exemplo. Olha só, quando alguém promove inauguração de placas comemorativas, removendo totalmente o pano ou papel em que está envolvido. E quando alguém promove uma comemoração, por exemplo, algo comemorativo de placas de alguma coisa, e eu deixei aqui claro para os irmãos, está bem claro aqui o texto aqui, sobre o termo revelação, significa no original retirar, remover completamente, tirar fora. E eu botei aqui como, por exemplo, quando alguém vai fazer ou promove inauguração de placas comemorativas, removendo, como
removendo um pano, né? Então, o significado da revelação aqui é essa, é removendo fora, tirando fora, assim, e todos que estão em volta vão ver. Eu vou ler aqui, fica melhor, né? Como de placas, diz assim, removendo totalmente o pano ou o papel em que está envolvida, para que depois possa ver aquilo que estava oculto até o momento. Aquilo que estava oculto até o momento. É desse termo que vem a palavra Apocalipse. Isso ocorre porque a palavra grega para revelação é Apocalipse. Então, vem do verbo apocalipto. Vem do verbo apocalipto. Descobrir ou revelar. Apocalipse é a revelação de Deus ao seu povo. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar ao seu povo. Isso está em Amós, capítulo 3, versículo 7. Então, primeiro ponto aqui. Nós temos uma rápida definição do que é o Apocalipse. Daquilo que é a palavra Apocalipse. Então, o que é Apocalipse? A revelação de Deus aos homens. Porque nós lemos isso aqui na leitura bíblica em classe. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, a definição aqui do Apocalipse é essa. Igual eu falei, para alguns, a palavra Apocalipse já dá um sinônimo de catástrofe, de coisas de guerras, de coisas ruins, né? Mas não é isso. A palavra Apocalipse, ou o livro do Apocalipse aqui, é uma revelação de Deus para nós. A palavra, o Apocalipse, quer dizer, é Deus dizendo para nós o que vai acontecer. O que ainda vai acontecer. Muitas coisas ainda vão acontecer. Então, palavras que foram escritas há 2000 anos atrás, e nós agora entendemos o que Deus estava querendo falar conosco. Então, essa é uma revelação de Deus para nós. A palavra de Deus é revelada. Quando alguém dizer assim, eu vou orar para Deus me revelar, diga para ele, meu irmão, não faça isso, porque a palavra de Deus já está revelada. Ore a Deus para pedir o discernimento da palavra, para Deus iluminar a sua mente para entender o que Ele está querendo dizer. Então, a definição do Apocalipse aqui é essa, que é a revelação de Deus para nós, né? Acerca dos acontecimentos futuros, das coisas que ainda vão acontecer. Então, aqui no segundo tópico, a excelência das revelações. A excelência das revelações. Todo conhecimento que temos de Deus é adquirido por meio das revelações. Todo conhecimento que temos de Deus, eu escrevi aqui, é adquirido por meio das revelações. Olha só, Deus só pode ser conhecido através de si próprio. Ah, meu irmão, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Tudo que sabemos de Deus ou que conhecemos acerca de Deus é por meio de revelação. Então, se alguém diz assim, eu estou fazendo teologia e o alicerce, a base, o fundamento não é a Bíblia, saia fora. Porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, estudar teologia, como dizer, é estudar Deus. E eu quero deixar claro aqui, a Deus ninguém estuda, é estudar acerca de Deus. E por outro lado, né, conhecer acerca dele através daquilo que ele se revela para nós. Ou por meio das suas revelações. Nós só conhecemos a Deus por meio de si próprio, quer dizer, de Deus. Nós só conhecemos a Deus através da revelação dele, daquilo que ele se revela para nós. Assim, ó, eu vou te dar a conhecer a respeito de mim. Então, nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra escrita. Então, quando Deus diz assim, eu vou me fazer conhecido, aí nós conhecemos acerca de Deus. Não é nem estudar a Deus, porque a Deus ninguém estuda. Entendeu? Então, e conhecer acerca de Deus. Então, a revelação de Deus é a manifestação que ele faz de si mesmo aos homens. Então, entendeu? Conforme Deus quer se fazer conhecido aos homens, aí nós conhecemos. Então, Mateus 16, 17. O reconhecimento de Jesus na sua filiação divina não foi uma descoberta humana. Veio direto de Deus. Então, você acha que quando Pedro disse assim, quando Jesus perguntou para ele, o que vocês dizem que eu sou? Ele disse assim, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo vindo de Deus.
O que é que Jesus responde para ele? Jesus disse assim: Pedro, não foi tu não, foi meu Pai que te revelou. Entendeu agora? Então, o reconhecimento de Jesus na sua filiação divina não foi uma descoberta humana, veio direto de Deus. Ele também se revela por intermédio da natureza. Deus nos comunica verdades a respeito de si mesmo através da sua criação. Então, Deus se revela por meio da natureza. Paulo nos explica isso em Romanos 1:20. Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar comprido. O salmista também viu as maravilhas de Deus por meio das excelências das revelações. Como uma lente de alcance, né, espiritual, o salmista conseguiu ver algo tremendo por meio da natureza e disse assim: olha, Deus começou, como se diz, ver Deus por meio da natureza. E nós poderíamos ler esse versículo, só que eu não vou ler, né? Depois o professor lê aí junto com os irmãos. Então, o terceiro tópico do primeiro tópico é assim: a revelação pessoal. A revelação pessoal. Então, Deus, no primeiro tópico aqui, nós entendemos ou trouxemos uma definição daquilo que é Apocalipse, a revelação de Deus para nós, né? O que Deus vai, acerca dos acontecimentos futuros, Deus revelou tudo, está tudo revelado aqui acerca dos acontecimentos futuros. Então, as excelências das revelações, então Deus se faz conhecido por meio de si próprio, por meio da natureza, nós passamos a conhecer Deus porque está a glória de Deus sendo revelada. Agora o terceiro ponto, nós vamos para as revelações pessoais. Então Deus se revelou pessoalmente ao homem por meio de Cristo. Como agora conhecemos a revelação pessoal de Deus? A revelação pessoal de Deus foi Cristo, encarnado, se fez homens e habitou entre nós. Então isso era a revelação pessoal de Deus. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. João 1:1-14. 14 e 9. Então ele é o verbo de Deus, é o logos de Deus, né? A palavra de Deus encarnada. A promessa de salvação feita por Deus no Antigo Testamento como dom divino à humanidade que não pode ser salva por meio de si mesma? Não pode. Aí vem Efésios 2:8, foi cumprida por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então, Cristo veio para nos unir com Deus. Então a revelação pessoal de Deus é Cristo aqui. Essa é a revelação redentora de Deus. Cristo pagou a dívida que não era dele, morreu em nosso lugar como pecadores que somos. E como pecadores que somos, e ressuscitou para nos garantir. Deixa eu voltar aqui. Cristo pagou uma dívida que não era dele, morreu em nosso lugar como pecadores que somos e ressuscitou para nos garantir a justificação. Ele ressuscitou para nos garantir a justificação. Cristo veio, não é? A revelação pessoal de Deus, mostrando para os homens que tem jeito para eles, né? Dizendo: vinde a mim os cansados, oprimidos, né? Morreu por nós na cruz do Calvário, pagou a dívida, né? Fez tudo isso por mim e por você, dizendo: aí tem jeito. Deus se revelou aos homens pessoalmente, veio e habitou entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Agora nós vamos aqui para o segundo tópico, o propósito das revelações, Cristo glorificado, né? Temos que entender uma coisa, que a maior revelação do livro do Apocalipse é o Cristo glorificado. Ele é o tema central das profecias bíblicas, de todas as escrituras. Cristo é o tema central de todas as escrituras. Então precisamos entender isso. Por isso que eu falei para os irmãos, olha, conhecer a palavra sem antes conhecer a Deus não tem como. Mas não se pode separar Jesus das profecias, pois sem ele ela não poderá ser cumprida.
Não pode separar, né, podemos dizer assim, ele das profecias. Como separar Cristo das profecias? Não tem como. Como disse Paulo, seria um anátema. Então, Cristo é a maior revelação do livro. Cristo é a maior revelação de Deus para nós. Então, segundo os estudiosos do livro do Apocalipse, nos capítulos 1 e 3, Cristo é apresentado como rei e sacerdote, exaltado entre as igrejas. Ele é rei, ele é sacerdote de Deus, e ele diz assim, apresentado, exaltado entre as igrejas. Cristo glorificado, não é aquele Cristo que estava sofrendo na cruz, não, é um Cristo glorificado. Diz assim, eu venci por vocês, vocês foram salvos. Em Apocalipse 4 e 5, é apresentado no céu como Cordeiro glorificado de Deus. É por isso que eu falei para os irmãos que a maior revelação aqui é ele. A revelação de Deus reinando no trono. Reinando no trono. Em Apocalipse 6 a 18, Cristo é o juiz de toda a terra, trazendo juízo na terra. Você vai ler do 6 a 18, você vai ver o quanto fala de grande tribulação, de tanta coisa. É o juiz que reina na terra. Em Apocalipse 19, ele volta à terra como rei dos reis, né? Rei dos reis vitorioso. O livro encerra com o noivo celestial conduzindo a noiva, a igreja, a cidade celestial, majestosa e eterna. O livro do Apocalipse termina assim. Então, nós temos que entender uma coisa aqui. Cristo é a maior revelação. E eu usei aqui o Apocalipse porque é onde nós estamos usando, mas a revelação de toda a Bíblia é ele. Ele é o centro aqui. Sem ele, nada disso existiria. Então, é ele. Então, ele estava o quê? No princípio com Deus. Né? E sem ele, nada do que existe ou seria feito, não está escrito assim. Nós vamos ler isso aqui. Ler para ficar melhor. João, capítulo de número 1, está escrito assim, no princípio era aquele que é a palavra. Aqui é na versão NVI. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, ele é o centro, não é? É ele, não tem para onde correr. Então, o segundo tópico aqui fala da revelação do livro. Apocalipse é um livro aberto, do qual Deus revela seus planos e propósito para a igreja, seu tratado para com a nação de Israel e o juízo dos ímpios. Olha só, e o juízo dos ímpios. Então é aquilo que eu falei para os irmãos, o Apocalipse é um livro aberto, o qual Deus revela os seus propósitos, o seu tratado para com Israel e o juízo dos ímpios. Né? Então, os irmãos vai lendo e vai entendendo. Vamos lá para o terceiro tópico. Né? O terceiro tópico do segundo tópico. O terceiro ponto. O testemunho de Jesus. Então vem aqui agora falar sobre o testemunho de Jesus. João foi notificado por meio do anjo, que testemunhava de Jesus e das revelações dadas por Deus acerca das revelações vindouras. Acerca das revelações vindouras a este mundo. João não se omite em repassar a mensagem de Deus para as igrejas. Assim como o apóstolo João, não podemos nos acovardar em falar a verdade do Senhor para o povo. Então, João recebe e não se omite, vai mandar para o povo. Para quê? Para que o povo se enchesse. Porque quando o povo não ia ali para ouvir, porque bem-aventurado que leu, eu expliquei para os irmãos, falava daquele que fazia leitura em público e fazia a exposição da palavra, o ensinador. Enquanto os ouvintes, quem ouvia a palavra, não ia ali apenas para tirar as curiosidades. O Apocalipse não é para ser lido para tirar as curiosidades de acontecimentos futuros, não. O Apocalipse era lido com um objetivo, de trazer despertamento
para aquelas pessoas, não é diferente para nós hoje, de trazer temor e de trazer uma vida mais compromissada com Deus, as pessoas chegar mais perto de Deus e esperar Cristo a qualquer momento. Então, assim como João, eu botei aqui, temos também, não podemos se omitir, vamos pregar a verdade de Deus para o povo. Aí o terceiro tópico, nós vamos falar sobre os bem-aventurados. Os bem-aventurados, a falsidade de quem lê. Perdão, meus queridos irmãos, a facilidade de quem lê. A falsidade, ó. A facilidade de quem lê. O livro do Apocalipse, em primeiro lugar, foi enviado originalmente às 7 igrejas da Ásia Menor. Em primeiro lugar, originalmente foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse. E todos aqueles que lessem esse livro seriam beneficiados. Está vendo? Todos aqueles que lessem esse livro seriam beneficiados. João deixa isso claro. Ler nesse contexto significa ler em voz alta. Por isso que eu falei para os irmãos. Ler em voz alta. Deixa eu só voltar aqui. Ler em voz alta. Logo no início, o Apocalipse era lido em voz alta nas reuniões das igrejas. A palavra não era lida com o objetivo de satisfazer a curiosidade do povo. Aquilo que eu falei para os irmãos. Acerca dos acontecimentos futuros, mas como forma de fortalecimento da fé. Meus queridos irmãos, procuramos trazer uma linguagem bem explícita para que os irmãos possam entender melhor. Então aqui está bem explicado, não é? Eu falei e repeti aqui na leitura, então era fortalecer a fé dos irmãos. A igreja de Cristo estava passando por perseguições intensas e precisava de uma palavra de encorajamento. Nos nossos dias não é diferente. Às vezes você pensa assim, mas essas perseguições eram só naquela época. Não, as perseguições hoje é diferente. É sutil. É sutil. E as pessoas estão sendo lubridiadas. Então, aqueles que pregam, aqueles que anunciam, temos que anunciar a palavra de Deus, né? Então precisa fortalecer a fé daquelas pessoas. Assim, às vezes, mais que isso, ajudar a examinar a própria vida. Além de trazer um fortalecimento de fé, encorajamento à igreja, mais do que isso, precisava trazer o quê? Assim, mais do que isso, ajudar a examinar a própria vida. Ler o Apocalipse naquela época não é diferente de nós hoje. A palavra de Deus nos ajuda a fazer um exame de nós mesmos. Segundo, a alegria dos ouvintes. A alegria dos ouvintes. Somos bem-aventurados quando passamos para ouvir. Somos bem-aventurados como paramos para ouvir a palavra do Senhor. Verso 3. Somos bem-aventurados, felizes, quando paramos para ouvir. E eu botei aqui algo interessante. Sempre costumo dizer que quem não tem a humildade de ouvir, então não fale. Quem não gosta de aprender, meu irmão, não fale. Se você nunca foi a uma sala de aula para aprender algo, então não tem o que aprender. Ou, perdão, não tem o que ensinar, vai ensinar o que você não aprendeu? Você tem que ensinar o que você aprendeu. Só se ensina o que se aprende. Então, quem não tem a humildade de ouvir, não gosta de ouvir o companheiro pregar, não gosta de ouvir, então não fale também, fique calado. Né? O eunuco de Candace, melhor dizendo, o eunuco de Candace respondeu a Filipe que não tinha como entender algo se alguém não lhe explicasse. Olha como é interessante. Como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Então precisa de aprender. Se você vai para a escola dominical, que você aprende. Alguém vai te explicar lá. Esse homem teve a humildade de ouvir alguém lhe ensinar acerca da palavra de Deus. E foi impactado por ela. Seja impactado pelo poder da palavra. Vá aprender da palavra. Busque, vá para o templo. Vamos querer aprender da palavra. A palavra faz um efeito em nós tremendo, um efeito cascata. Só ouve quem tem ouvido para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se você não tem ouvido, então não tem humildade de ouvir. Né? O que é que Tiago disse? Todo homem, Tiago 1,19.
Porém, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Jesus chama a atenção dos ouvintes para dizer que esta parábola, eu adiantei aqui a leitura, só ouve quem tem ouvido para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, baseado no que Jesus falou em Mateus 13:9. Jesus chama a atenção dos ouvintes para dizer que esta parábola, aparentemente simples, tinha um significado bem mais profundo. Bem mais profundo. Entendeu? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Qual era o significado mais bem profundo? O que é que Paulo diz? O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todos aqueles que não para ouvir a voz de Deus, se perde no caminho. Se perde. Então, o terceiro, vamos para nós encerrar aqui, que o vídeo está comprido. O terceiro subtópico do terceiro tópico diz assim: os que guardam a palavra, não basta somente ouvir a palavra, mas é necessário guardá-la como um tesouro e praticá-la. Guarde a palavra de Deus como um tesouro, meu querido irmão. A palavra de Deus é uma joia preciosa que precisa ser bem zelada, guardada. É por isso que no Apocalipse diz assim: para que ninguém tome a tua coroa, ou roube. Salmo 119, verso 11. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, cultivamos o coração dedicado ao Senhor. Olha só, temos um coração. Quando paramos para ouvir a palavra de Deus, quando paramos para andar de acordo com a palavra de Deus, cultivamos um coração dedicado ao Senhor. É um coração cheio de Deus. É um coração que tem prazer de trabalhar para Deus. Um coração transformado busca as coisas que são do alto. Colossenses 3, de 1 a 3. Um coração transformado busca as coisas que são do alto. Ele não está preocupado muito com as coisas dessa terra. Ele trabalha, busca, mas o coração dele está em Deus. Um coração que pratica a palavra, seus pés estão firmes e não se desviarão do caminho do Senhor. Bom, uma pessoa que está firme na palavra de Deus, que busca a palavra, que pratica a palavra, ele está firme, não se desvia não. Gastamos tempo com a palavra de Deus e guardamos em nosso coração como um bem precioso. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe, que Deus continue falando melhor ao seu coração, viu? Fica todos com Deus, fica todos na paz.